É muito bom poder estar aqui novamente para podermos estudar e ouvir um pouco mais a voz de Deus. Eu convido a todos a nos ajoelharmos e, quem puder, e fazer uma oração. Querido Senhor, querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer ao bondoso Deus por este momento, pelo alimento espiritual que tivemos um pouco antes com a Gisele, e queremos pedir uma bênção sobre cada um de nós. Queremos pedir que o Senhor e o teu Santo Espírito nos ajude a compreender, nos ajude a entronizar e, mais do que isso, a permitir que as mudanças em nós sejam feitas de acordo com a tua vontade, para que nós possamos dar os frutos necessários e para que nós possamos estar preparados para a missão que o Senhor nos confiou. Nós te agradecemos por um dia lindo, por um dia em que podemos nos reunir para ouvir e aprender mais de ti, para interagirmos também. Nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. A gente está vendo, vai começar a ver hoje a segunda fase desse estudo. Na primeira, alguém pode me falar o que eu trouxe para a gente ontem? Qual foi o assunto principal que tem a ver com um artigo? Alguém lembra? Ei. Pelo que eu lembro, você falou sobre uma estratégia que vem de longa data do Partido Democrata, de terem assumido uma política de meio termo, não? Como o nome já indica, né? De evasão, ou seja, de procurar um caminho para agradar a todos, mesmo que isso não seja necessariamente alinhado com os valores que eles dizem defender, mas que, afinal, garante que eles sejam representados, né, no governo, na política. E, no caso de Bill Clinton, isso deu certo, né, ele foi reeleito, mas traz problemas consigo, né, porque eles basicamente abrem mão, né, de certos valores. Sim. Muito obrigada, Gabriel. Fez um resumo muito bom do ponto principal que eu trouxe ontem. E tem a ver com a política de evasão, e você me trouxe todo como funciona essa política de evasão e que já existe há muito tempo. E qual é o objetivo do Partido Democrata quando ele traz essa política de evasão? E hoje eu vou dar continuidade a esse estudo e eu vou trazer uma outra forma de política de evasão, que não deixa de ser uma forma política também. Eu quero primeiro, eu estou com essa linha, essas duas linhas, a linha do sacerdote e a linha dos 144 mil, porque eu quero fazer alguns pontos específicos, né? E eu gostaria que vocês acompanhassem isso comigo e que a gente alcançasse isso juntos. Então, eu quero que a gente relembre o que a Ancien Thèse traz para a gente sobre 2021, né? O foco no que eu estou pedindo é de 6 de janeiro a 27 de dezembro. A gente pode relembrar isso juntos, né? E esse período traz para a gente Rei do Norte, democracia. Alguém mais? Pode dizer mais alguma coisa? Que mais traz?
direito da mulher, feminismo, a Gayle falou, o Rei do Sul, ditadura, né, as esferas de influência, o conflito entre leste e oeste, né, e tudo isso a gente sabe que é a parte Afeganistão. E o problema de gênero no adventismo. Quando a gente pensa nisso, a gente pode lembrar também dos pontos que foram abordados em 2014. Algumas dessas coisas fazem parte diretamente da Lei Dominical de 2014. Quando nós consideramos essa jornada de 2021 na Lei Dominical, entendendo, quando a gente entende que 2019 é o autoclamor, desculpa, não é o autoclamor. A sigla é a mesma, mas é aumento de conhecimento, tá, gente? Então, quando a gente entende que isso é o aumento de conhecimento, o que foi apresentado principalmente em 2019? A Gayle já falou para a gente, né? Foi o feminismo. Só que isso já havia sido... vou colocar aqui. E isso já havia sido aceito... perdão. Eu quero aqui. Isso já havia sido aceito ou rejeitado, já em 2018. De baixo. E a gente tem ainda o que foi apresentado em 2021, que veio como como uma continuação. A gente vai entender melhor se a gente fizer... Foi 2018... a gente teve foi trazido para a gente o feminismo, certo? – 2021 foi o quê? Ainda referente ao feminismo. Foi um refinamento do assunto do feminismo. Esse refinamento traz para a gente o quê? Dentro do assunto do feminismo. Alguém sabe? Rose. Oi. Eu posso falar? Pode. Trouxe mais sobre o feminismo radical. Obrigada, Rayane. Trouxe um refinamento sobre o feminismo, mas o que ele faz é trazer os 3 tipos de feminismo, né? Que a gente sabe que é radical, liberal, muito, muito bom. O que mais? E cultural. Depois da gente ter essa formalização, a gente vai ver que também havia, nesse caso, as pessoas poderiam ter aceito ou rejeitado, como eu disse, em 2018, e a gente vai dar uma olhada agora para essa linha e como essa linha se desenvolveu. Isso é importante para a gente fazer, tá? Então, para isso, nós temos que dividir essa linha. Então, como a gente começa? Esse autoclamor,
e a formalização da mensagem, já tem um tempo que a gente está sendo experimentados com isso, que a gente está vivendo esses momentos nessa linha. E essa é a linha dos sacerdotes. Então, eu vou ter aqui 2018, depois eu posso tirar uma foto e mandar para vocês. Né? 2018 2018 é o quê? Alguém pode me dizer? O que representa 2018 na linha dos sacerdotes? Representa o clamor da meia-noite. E nós vamos olhar, então, para 2014, 2018. A gente sabe que 2014 a gente tem todos os eventos que nos levam a uma lei dominical e sabemos que o 2018 é o clamor da meia-noite. Eu quero ler uma citação com vocês. Alguém pode ler para mim? Em fevereiro de 1845, tive uma visão de eventos que começaram com o clamor da meia-noite. Vi um trono e sobre ele sentaram-se o Pai e o Filho. Olhei para o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. A pessoa do Pai, que eu não podia contemplar, pois uma nuvem de luz gloriosa o cobria. Perguntei a Jesus se seu pai tinha uma forma como ele. Ele disse que tinha, mas eu não podia contemplá-la, pois disse que se você contemplasse uma vez a glória de sua pessoa, deixaria de existir. Antes do trono, vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi uma empresa curvada diante do trono, profundamente interessada, enquanto a maioria deles se levantou desinteressada e descuidada. Aqueles que estavam curvados diante do trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então ele olhava para seu pai e parecia estar suplicando com ele. Essa empresa é companhia, é um grupo, tá? Foi a tradução que... Pode continuar lendo? Posso. Uma luz viria do Pai para o Filho, e do Filho para a companhia orante. Então, eu vi uma luz muito brilhante vir do Pai para o Filho, e do Filho ela acenava sobre o povo antes do trono. Mas poucos receberiam esta grande luz. Muitos saíram debaixo dela e imediatamente resistiram. Outros foram descuidados e não apreciaram a luz, e ela se afastou deles. Alguns a apreciaram e foram e se curvaram com a pequena companhia de oração. Esta empresa recebeu a luz e se regozijou com ela, pois seu semblante brilhava com sua glória. E viu o Pai levantar-se do trono e em uma carruagem em chamas entrar no Santo dos Santos, dentro do véu, e sentou-se. Lá vi tronos que eu nunca havia visto antes. Então Jesus levantou-se do trono e a maioria daqueles que estavam curvados se levantaram com ele. E não vi um raio de luz passar de Jesus para a multidão descuidada, depois que ela se levantou e eles foram deixados na escuridão perfeita. Obrigada. Eu vou ler essa parte, tá? Aqueles que se levantaram quando Jesus o fez, mantiveram seus olhos fixos nele, quando ele deixou o trono e os conduziu um pouco para fora.
Então, ele levantou o braço direito e ouvimos sua adorável voz dizendo: espera aqui, eu vou a meu pai para receber o reino. Mantém tuas vestes impecáveis, e em pouco tempo eu voltarei do casamento e te receberei a mim mesmo. Eu vou parar de compartilhar agora e a gente vai comentar um pouquinho esse texto, tá? Esse texto é uma visão de Ellen White, ele está no inglês, e eu traduzi. Existe ele em outras citações em português, mas ele está incompleto, tá? Então, por isso eu achei melhor trazer esse texto em inglês. Aqui ela diz que ela vê o povo do advento, a igreja e o mundo. E ela diz que vê um grupo curvado diante do trono. Então, a gente tem um grupo. E depois ela diz que esse grupo está profundamente interessado, enquanto a maioria deles se levantou desinteressada e descuidada. Aqueles que estavam curvados diante do trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então, segue-se a explicação. Quando ela tem essa visão, muitos saíram debaixo dessa luz, imediatamente. Outros foram descuidados e não apreciaram a luz. E ela se afastou deles. E alguns a apreciaram e foram e se curvaram com a pequena companhia de oração. O que a gente tem aqui? A gente tem 3 grupos. Por que eu estou trazendo esse texto e estou falando desses 3 grupos? Eu quero continuar falando de um outro parágrafo, um outro texto, que explica, eu não tenho esse texto aqui, mas Ellen White fala de uma luz do clamor da meia-noite, que ela é projetada no caminho e ilumina o caminho até o advento. Então, é uma luz que ilumina o caminho até o segundo advento. Nós sabemos que isso não diz respeito a essa linha, diz respeito a essa linha. Porém, Ellen White afirma que essa luz ela vai conduzindo até o segundo advento. Então, quem vai até o segundo advento é os 144.000. E essa luz guia os 144.000 até o segundo advento. Ou seja, ela ilumina o caminho, mesmo a gente sabendo que ela tem a ver, essa iluminação vai ser proposta também para os 144.000. A gente olhando diretamente para o que está diante de nós, quando a gente vê a lei dominical, a gente considera qual ano? Olhando na linha dos sacerdotes. Qual ano é principal aqui, nessa linha? Se a gente caminha com a luz do clamor da meia-noite. 2018 é importante. Na verdade, eu diria que ainda tem ponto importante antes de 2018. Qual é que a Gisele trouxe hoje de manhã? O ano que nos traz várias evidências externas e internas, 2014. Obrigada, Gay. Então, a gente vai olhar para 2014, que a gente considera o decreto dominical. E o que 2014 faz?
ele traz para a gente como será o decreto dominical. E nós vamos entender, então, eu quero fazer um pequeno modelo para a gente entender melhor, de uma forma mais prática, mais fácil. Eu acho que eu fiz ontem esse modelo. Eu não vou fazer de novo, vou postar uma foto depois, mas é um modelo simples, em que a gente vê 2014, 2019, 2021, e vai haver uma divisão entre eles para que a gente possa entender melhor essa história. E à medida que eu for falando, vocês vão entender melhor. Então, a gente divide de 1989, a gente divide 2021, a gente vai dividir essa linha. E como que a gente vai fazer? Nós vamos pegar 1989 e a gente vai levar 1989 até 2014. Por quê? Esse período aqui é o período que nos leva e prepara para 2014. Isso tem tudo a ver com mostrar o que é 2014. Porém, não é algo para a gente entender, é algo para a gente não vai assimilar, a gente vai entender que isso está acontecendo, mas a gente vai também aceitar. A gente ainda não vai saber todo o conteúdo que virá aqui, certo? Porque a gente está vindo nesse período. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aqui entender e aceitar. Lembra do texto? A gente tem que entender e aceitar. Entender que esse período aqui é importante, que traz algo para o nosso entendimento. Então, a gente vai... O que a gente vai entender aqui? A gente vai entender que a data existe, certo? Então, depois que a gente sabe a existência de 2014, aceita essa existência, a história ela está nos preparando, mas não no conteúdo dela. Ela está preparando a gente no que diz respeito à data. Mas isso, simplesmente pelo fato de que a data ela existe. E as implicações que traz a gente para essa data. A gente teve um estudo dado pela Lara, vocês podem ver depois, se possível, eu vou colocar o link lá para a gente no grupo, mas as implicações nós somos a última geração, Deus está juntando os 144 mil, os Estados Unidos está colapsando e o adventismo está falhando. Essas são as implicações. E em tudo isso, o que a gente consegue ver? A gente vai ver o 2520, a gente vai ver Daniel 11, 40, 45, a gente vai ver as linhas de reforma, nós vamos poder ver que em 2014, Deus espera que a gente aceite 2014 como sendo decreto dominical. Então, agora, sabendo da importância e da significância do clamor da meia-noite, a gente viu que o que vem aqui é para a gente entender e para a gente aceitar 2014. Quando a gente vem nessa divisão, vou pegar aqui nessa divisão, a gente vai ver que 2021 ele vai também fazer essa trajetória até 2014. Por que isso acontece? Porque
Porque agora não é mais uma questão de entender e aceitar. Agora é aqui, sim, é uma questão de entender e aceitar, mas a data. Agora aqui é uma questão de entender e aceitar o quê? O conteúdo. Agora a gente viu tudo que é trazido aqui para a gente, todos os eventos, e a gente tem que entender e aceitar o conteúdo. Eu acho que vocês vão se recordar também do que a anciã Tess traz para a gente sobre Deus nos dá uma caixa e dentro dessa caixa, essa caixa está fechada e dentro dessa caixa estão os eventos que Deus nos permite ter, nos permite acessar. Essa caixa ela não pode ser acessada antes que Deus permita que a gente acesse para que a gente entenda. Então, a nossa linha de reforma ela está envolvida por 2014, né? Primeiro, aceitando a existência, tendo a fé para segurar nisso, mesmo não entendendo completamente, e depois abrindo e considerando este conteúdo. Nós tivemos que, para isso, considerar as implicâncias que nos levam para esses eventos, que seriam o que eu falei. Deus escolhendo 144 mil, os Estados Unidos colapsando e o adventismo falhando, mas também que nós somos a última geração. Eu quero que a gente recorde que no texto que a gente leu, um grupo luta, um grupo aceita. E existe um terceiro grupo que aceita, mas que não aprecia essa luz. Isso é o que mais profundamente é triste, né? Então, a gente vai ver, e isso eu estou falando dentro do movimento, a gente vai ver que houve uma luta em 2019, né? E quando essa luz do clamor da meia-noite, quando ela foi rejeitada por aqueles que imediatamente resistiram a essa luz, né? E o que eles fizeram? Eles abandonaram o movimento. Outros aceitaram com todo o seu coração. Mas muitos que estão neste movimento aceitaram em 2019, mas não apreciaram essa luz. Então, eles foram descuidados. Esse é o terceiro grupo. Eles foram descuidados com a mensagem, as mensagens que Deus nos deu. Não há uma aceitação verdadeira disso. Então, nós vamos ver 3 pontos principais, 3 pontos principais, 3 assuntos principais que a gente pode trazer logo de início aqui para 2014. Então, a gente vai ter... eu me lembro desse assunto porque eu lembro que o Gabriel, ele me alertou muito sobre esse assunto. E eu, assim, eu não estava dando a menor atenção, mas ele disse para mim, esse assunto é importante, isso vai ser marcante dentro da nossa linha, dentro do movimento, né? Externo e internamente. E aí eu ainda não tinha entendido. Mas o primeiro ponto é a transformação do Partido Republicano.
E que transformação foi essa? Isso leva a gente para o assunto que o Gabriel tinha falado comigo há tempo, que é o impeachment de Trump. Então, essa transformação tem a ver com o impeachment de Trump. Por quê? Foi um ponto de virada importante, né? O que os partidários tinham que fazer? Eles tinham que tomar uma decisão, né? Ou eles seguiam Trump, ou eles passavam suas teorias de conspiração e jogavam isso para o seu culto de personalidade, ou eles se mantinham como um partido conservador, como eles são, mas se distanciariam. Eles decidiram ficar do lado de Trump. Quando isso acontece, e, aliás, ficando do lado de Trump, ao invés da Ucrânia. E quando isso acontece, eles estão aceitando tudo que ele traz, todas as teorias de conspiração lá de trás. Então, isso fez com que eles tivessem que aceitar essas teorias de conspiração em relação às eleições, principalmente, de 2020. Então, eles escolhem Trump e, a 9 de novembro de 2019, ele foi eleito, né? Foi eleito? Então, 9 de novembro, agora eu não estou lembrando. Tá. Se eu não me engano, foi o impeachment de Biden, de Trump. E o que esse grupo partidário, o que essas pessoas que ficaram no governo, ficaram do lado de Trump, estão fazendo? Eles agora estão dizendo que eles vão atrás de Biden, né? E isso é uma transformação no Partido Republicano, né? E é automaticamente uma transformação fascista. Perigosa. Ela é uma transformação fascista. O outro assunto que a gente tem é sobre seria chaves. A segunda chave seria o bloqueio no juizado, né? O bloqueio na Suprema Corte. Deixa eu ver se eu posso escrever, se assim seria o melhor. O judiciário. E quem traz esse bloqueio judiciário? Alguém se lembra? Que consegue fazer esse bloqueio judicial? É o McConnell. A gente viu o resultado disso ainda esse ano, né? No início desse ano. O terceiro, a gente vai ver Hobby Lobby. Hobby Lobby diz respeito a quê? Diz respeito ao problema dos anticoncepcionais, né? Está dizendo respeito ao controle desses contraceptivos e a liberdade religiosa. Então, esses aqui são 3 pontos principais, mas a gente sabe que tem mais de 20, né? Mais de 20. E são eventos trazidos em 2014 para o nosso entendimento do que é a lei dominical. Por que eu trago esses 3 primeiros pontos? O que isso diz, né? O que isso nos diz? O que essas ações mostram para a gente? Alguém pode me dizer? Eu vou lembrar. Esse aqui tem a ver com o problema com o controle do anticoncepcional, anticontraceptivo, e a liberdade religiosa.
Esse aqui tem a ver com bloqueio no judiciário. E esse aqui é a transformação do Partido Republicano, quando os políticos ficam do lado de Trump durante o impeachment, que não permitem que esse impeachment aconteça. Então, eles aceitam junto com ele, lá de trás, todas as teorias de conspirações que ele traz com ele. O que isso aqui representa para a gente? Se a gente lembrar que eu trouxe na aula anterior o problema da política de evasão, e a gente sabe o que tem de principal na política de evasão, o que isso significa? Isso significa concessões. Espero estar escrevendo errado, eu sempre escrevo concessão errada. São concessões. E por que eu trago isso para a gente? Se Deus tivesse enxergado pessoas melhores, se Deus ele tivesse escolhido essas pessoas, seria uma vontade de Deus, ele teria feito. Se Deus achasse que ele poderia ter falado através do feminismo liberal, por exemplo, ele teria feito. Se Deus achasse que ele poderia ter falado através de pessoas boas no mundo, ele teria feito. E isso foi o melhor que Deus poderia ter feito. Porque, independente do que você acha, porque com relação ao membro que está próximo de você, de nós, Deus deu as suas mensagens aos melhores. Essas mensagens, aqui, de 2014 a 2021, Deus deu essa mensagem aos melhores. A melhor opção que ele tinha. Não importa se você era adventista em 2014, dizendo que o casamento gay te parece bem. Se Deus pudesse fazer desse movimento um povo, ele teria feito isso. Mas por que isso não acontece? Porque esse povo não permite que Deus consiga, ele não consegue. Porque eles estavam na sua própria confusão, na sua própria bagunça. E isso é algo de que as pessoas neste movimento estão perdendo de vista. Quando a gente vem, quando a gente olha para cá, 2012, não, eu não vou falar de 2012 agora. Nós vamos falar de 1989 a 2014. Se tudo que tem aqui, se a gente rejeita, por exemplo, 2520, certamente nós não vamos conseguir ver a luz restante, nós não vamos aceitar o resto, né? E se a gente aceita a luz aqui, como a gente viu, que você espera com fé, até que essa caixa possa ser aberta, então a gente vai continuar sendo iluminado por essa luz durante esse percurso do caminho, até o fim. Então a gente precisa aceitar a data que... essa data de 2014, que foi predita em 2012. Agora sim. Essa data, ela foi predita em 2012, a gente aceita em 2014. E a gente não tem que aceitar, nesse caso, só os eventos externos. Lembra que tem eventos internos e externos? A gente não tem que aceitar esses eventos externos só, mas a gente tem que olhar para o adventismo com relação aos problemas e que estão linkados à democracia e gênero.
E aí a gente vai pensar como a gente enxerga essa lei dominical, como nós enxergamos a lei dominical. Porque esse conteúdo não deveria nos tomar de surpresa. O que Deus tem feito por nós, a natureza de Deus, o que ele tende a fazer por nós é olhar uma história complexa e trazer com o seu amor uma estrutura simples para que nós possamos entender. Ele tira da confusão de eventos uma estrutura simples para que nós possamos entender o que Deus está trazendo para nós. Por isso essa divisão, para que nós possamos entender a importância desses eventos. A gente pode pensar, por exemplo, na linha de evolução que a gente teria Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que é igual à Terceira Guerra Mundial. Esse é um tipo de forma simples da gente entender essa estrutura. E isso nos ajuda a enxergar o que está acontecendo. Então, de 2014 a 2021, houveram muitos marcos, muitos eventos, muitas mensagens, mas o que Deus está tentando fazer é realmente simples. O movimento que Deus levantou, ele caminhou por essa história da lei dominical, e Deus quis explicar isso para nós. Então, ele caminha por toda essa história, e Deus ele quer que nós saibamos como é isso. E, portanto, as pessoas que aceitaram isso, essas pessoas de 2012, quando isso começa, até o ano de 2019, essas pessoas não são sacudidas. E Ellen White diz que se Miller tivesse aceitado e compreendido a mensagem do terceiro anjo, todas as dúvidas em relação ao segundo anjo teriam sido respondidas. Então, Deus ele não remove toda a causa para instalar dúvida, mas ele tem nos dado muitas evidências. Então, agora que a gente aceitou que isto centra em 2014, isso tudo aqui está centrado em 2014, Deus tenta explicar 2014 em duas dispensações. Nós chegamos até aqui entendendo igualdade. Onde que a gente entendeu melhor igualdade? A gente começou entendendo igualdade aqui. Mas aqui era uma forma superficial, lembra? Porque depois a gente tem um refinamento em 2021. A gente vai ver que o decreto dominical ele tem a ver com o quê? Com o que o decreto dominical tem a ver? Alguém sabe? Eu acho que vocês sabem. Vocês estão tímidos hoje. Obrigada, Gayle. Sim, gênero. Então, do decreto dominical, ele tem a ver com gênero. Mas as pessoas, elas continuam trazendo outras questões em relação à igualdade. Mas essa é uma resposta negativa do movimento. Isso não é positivo. Por quê? Porque o nosso teste que tem a ver com 2014 é gênero. Então, se eu perguntar para vocês, houve assunto de gênero, houve algo que tem a ver com gênero na época de Ellen White, na época millerita?
Gayle falou que sim. Por quê? As mulheres sempre ficam divididas quando sempre tem, não é? Ouvimos escravidão, não é? E tudo começou aí, as mulheres estavam separadas, os homens foram para a guerra, as mulheres eram para cuidar tudo da casa e tudo, uma das coisas. A Gayle está falando sobre a divisão dentro do milherismo entre as mulheres, homens que vão para a guerra, que houve uma certa divisão. Mas a questão é um pouco mais simples, né? Sim, e quem representa esse gênero? Ellen White. Então, por quê? Deus, quando ele vê que nós vamos ter um assunto de gênero no futuro, ele aborda essa parte de gênero com Ellen White. Então, ele escolhe Ellen White como o papel de gênero que vai ter ali. Então, a gente vai ter aqui um alfa. Eu acho que eu vou fazer... A gente vai ter o alfa, e nesse alfa, aqui. E esse alfa, ele vai ser representado por... Quais são os eventos que representam, que estão representados na época millerita? A gente vai ter raça e o quê? E escravidão. Aqui, quem é o gênero aqui? Ellen White. As nossas histórias têm contrafação? Tem contrafação. Na contrafação, quem que a gente vai ter aqui? Alguém sabe? Alguém se lembra? Nossa, é difícil. A gente vai ter raça, holocausto. E quem é a mulher que vem aqui na contrafação? De Fátima? Lúcia. Ok. Então, Deus, ele traz Ellen White porque ele sabia que nós tínhamos um outro teste para lidar, né? Ele sabia que a gente precisava olhar para o teste da história, né? Ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que a gente olha para o gênero, que o gênero é o teste, então a gente está também vendo o acontecimento de quê? A gente sabe que o teste é o gênero, mas o que está acontecendo junto com isso? Não. A gente sabe que é gênero, mas junto com o gênero, a gente está vendo a queda de quê? O declínio da democracia. Eu quero que a gente pense um pouco. O que o declínio da democracia traz para a gente quando ele acontece? Alguém se lembra? Eu vou ir um pouquinho mais rápido para eu conseguir dar tudo que eu tenho aqui. O declínio da democracia traz o nacionalismo.
O aumento do nacionalismo traz o quê? Traz o fascismo. O surgimento do fascismo e o aumento do fascismo, se ele está crescendo, o que mais cresce com ele? O racismo. Mas a gente não pode ter uma democracia caindo sem ver nacionalismo e racismo. Isso é verdade para os Estados Unidos, Rússia, Polônia, China, para a Índia. E a gente sabe que isso não é um problema cristão, né? A gente sabe também que pessoas adventistas, pessoas que não são adventistas, pessoas adventistas liberais, pensam igualmente aonde a gente leva a queda da democracia, né? Eles pensam igual ao mundo, né? Então, as pessoas que têm esse mesmo pensamento, as pessoas que, embora elas estejam fazendo parte diretamente disso, elas ainda estão, se elas têm esse mesmo pensamento, elas ainda estão impactadas, influenciadas pela cultura, né? Então, a gente vê, nesse momento, que o Islã ele sai do abismo. E quem mais sai do abismo com o Islã? Babilônia. Por quê? Porque isso tudo é uma contrafação. Então, existe contrafação? Aqui existe. Nós vamos ter aqui o principal gênero, alfa e ômega. Aqui a gente vai ter gênero, e o que a gente tem participando disso? O que eu tinha falado aqui. A democracia em declínio e raça. Isso é para a gente refletir uma coisa. O teste ainda é claro. Qual é o teste? O teste ainda é claro para a gente. Mas nós não podemos misturar essas coisas. Nós não podemos misturar com 1850. Nós não podemos misturar com 1839. A gente tem que ter esse cuidado, porque isso nós não podemos misturar isso, porque isso ainda é diferenciado. Então, a gente tem que ver a forma como a gente enxerga esse teste. Então, o que o terceiro anjo está trazendo para a gente? Está mostrando que quando a gente lidar com igualdade e quando a gente lidar com democracia, o que acontece? Existem muitos componentes externos que podem nos dar visão. São componentes externos que vai ser visuais para nós. Consequentemente, isso vai nos ensinar muito, vai nos guiar. E é por isso que a gente olha para 2014, que parece complicado, e novamente Deus nos dá, com a sua bondade, uma estrutura mais simples, né? Para mostrar o que nós precisamos enxergar numa história mais complicada. A estrutura seria essa. Éden. A gente tem gênero,
adoração e racismo. E aqui a gente vai ter aqui a gente vai ter gênero, racismo e adoração. É racismo primeiro, porque racismo é quando que acontece? A gente pode colocar racismo em que data? 1798, 1888 é o quê? Adoração, e depois a gente tem gênero. A gente já sabe, Deus traz para a gente todo esse entendimento, mas a gente não quer ver isso, porque... Pode falar. Só quero voltar aí para 2018, onde tem esse tremor da meia-noite. Uhum. Tu tinhas na história 3 pessoas lá. 3 grupos. E 3 grupos. E essas, porque a linha é progressivo, esses 3 grupos também representam a mensagem dos 3 anjos. Então, a coisa poderia ser isso também? Sim, é a mensagem, são as 3 mensagens que estão guiando isso tudo aqui. E aqui não é diferente em 2018. Como eu falei, tem novos eventos, novas mensagens, né? Ou seja, talvez não novas mensagens eu pudesse dizer, mas acredito que também, mas tem muitas mensagens. E isso é progressivo, tanto que essa luz que está sendo colocada aqui, ela reflete até a segunda vinda. Deu para entender? Ou você tem... Sim. Tá. Compreendeu desde o início. Sim. Você queria que eu explicasse aqui, né? Aham. O que vem para a gente quando Deus vê a nossa dificuldade, né? Ele traz essa forma de entendimento, mas por que a gente, as pessoas que estão fora em relação à igualdade, fora dessa estrutura, e aí, uau, bom, quando o que Deus traz nessa estrutura simples é algo que faz a gente compreender o que é o teste, né? O problema é que certamente para a gente, para todos nós, é mais confortável quando a gente amplia isso para questões da igualdade. Então, ao invés da gente olhar para os 3 tipos de feminismo, a gente não vai olhar, seria mais fácil. Por quê? Porque esses tópicos não nos fazem sentir tão bem, não parece bom. E porque a gente também não quer parecer ruim, ver as nossas coisas ruins e também ver o ruim das pessoas que a gente ama, né? Então, o que Deus traz? Deus, ele já aqui em 2020, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Em 2020, ele traz o que para a gente? O touro ápice. Né? Ele traz o touro ápice. Então, essa história complicada, como sacerdotes que nós já não somos mais, ela é o nosso treinamento que estava centrado nesta data. Qual data? E nós
precisamos, e nós nos posicionamos. Onde nós nos posicionamos? Aqui. E quando a gente fala de touro ápice, onde a gente está posicionado? A gente está aqui, olhando para esses eventos. Então, nós deveríamos considerar certo o quão simples a gente espera que isso seja, né? E o que tem nos dividido do adventismo é a forma como nós enxergamos isso, é a forma como nós permitimos que isso se pareça, é a forma como isso vai se parecer para a gente. A mensagem é um texto que eu vou ler para a gente, e diz assim: a mensagem para a igreja de Laodiceia é aplicada a todos que tiveram grande luz e muitas oportunidades, e ainda não apreciaram isso. Será que a gente teve muita luz e muita oportunidade? Se a gente teve, essa mensagem é para quem? E Ellen White diz que as pessoas estão dispostas a fazer um sacrifício enorme por poderes temporais. E ainda assim estão vivendo como se estivessem vivendo para sempre. As pessoas querem falar de graça e tolerância e as outras pessoas dizem amém. E como aconteceu na Campal da Alemanha, que a gente sabe dessa história, que trazia uma mensagem profética, dias depois, multidões dessas pessoas que queriam paz, que queriam graça, tolerância, deixaram o movimento. Por que vocês falam de forma tão forte? Fala de forma mais branda. Lida de forma mais branda com aquelas pessoas que não estão no mesmo nível que você, nessa caminhada espiritual. Mas as pessoas, elas não enxergam quão perigoso isso é. Essa condição laodiceana, ela requer uma mensagem direta. O que ela requer, essa mensagem de Laodiceia, ela traz o quê? Ela externa culpa e pecado. Todos os ministros que estão apresentando a verdade presente, eles não deveriam poupar essa mensagem aos ouvintes e os pastores adventistas, né, que também apresentam. Essa é a mensagem da testemunha verdadeira, não é uma mensagem branda. E ainda assim, os mesmos lugares que cometeram esses erros em 2019 estão cometendo os mesmos erros novamente. Mas as pessoas, elas não querem que os assuntos as ofendam. E elas não querem que não as façam sentir bem. Isso é o que as pessoas dizem. E ainda assim, a falha de pregar uma mensagem de falha na luz correta é levar uma mensagem que não é a mensagem atual. A mensagem verdadeira, ela é uma mensagem que tem que ser direta, ela é uma mensagem que ataca os nossos erros. Então, se há ainda reuniões que falam disso, de graça, de paz, de amor, a gente tem que parar. E a gente não pode esperar que seja diferente disso. Essa mensagem, ela não veio para agradar ninguém. Ela veio para nos livrar dos males que há em nós. E os membros dizem amém e reconhecem sermões, e eles indicam. Ainda acontece isso aqui dentro do movimento. E isso é algo terrível que se faz com a mensagem de Deus. E essa é uma forma de falha como movimento.
Ellen White diz que isso é tampar a cruz de Cristo. E por Cristo, nós não estamos aqui para trazer paz. Nós estamos aqui para trazer a espada. E se numa apresentação você vai falar ainda de amor e graça depois disso, francamente, isso não vai ter significado nenhum, porque essa não é a mensagem verdadeira. As pessoas dizem que nós não podemos fingir que somos melhores, em comparação àqueles que não estão no movimento. Então, por que você está aqui? Se Deus fez tudo isso por você, nada mostra mais falta de apreciação do contexto profético desse movimento que dizer: não tente agir como se você fosse melhor. E você está dizendo que está pregando moralmente e não profeticamente. Se isso acontece, você não tem liberdade para fazer isso. Porque nós somos membro de um movimento. Você é um embaixador e você não acha que você é melhor do que Ted Wilson? Se você não acha isso, então você já removeu seus óculos proféticos. E foi isso que aconteceu com grande parte da comunidade da igreja de Lambert Fellowship, em 2019, a igreja nos Estados Unidos. Então, continuem apreciando as pessoas que estão causando as ofensas, porque para onde isso vai levar é para a sua condição laodiceana. E antes de que você diga amém, certifique-se de que isso não é para você. Apoiem as líderes femininas, apoiem as mulheres deste movimento, porque essas mulheres estão dando uma linguagem, um sonido, um som a essa mensagem. Nada mais laodiceano do que olhar para a forma como Deus tem nos guiado, nos liderado, e não apreciar. Então, considere isso. Considere a lei dominical que está diante de você. Considere que Deus te trouxe para a posição para estar na linha de frente de uma mensagem não popular. Uma mensagem ofensiva. Mas uma mensagem necessária. Eu queria ler um texto rapidamente, MCP1 35.2. O Senhor manda-nos advertências, conselhos e repreensão para que tenhamos oportunidade de corrigir nossos erros antes de se tornarem nossa segunda natureza. Mas se recusamos ser corrigidos, Deus não intervém para frustrar as tendências de nosso próprio procedimento. Ele não opera milagre para que a semente semeada não germine e produza fruto. Ellen White tem outro texto, eu posso depois passar para vocês, mas ela diz que na última visão foi-me mostrado que essa mensagem, essa decidida mensagem da testemunha verdadeira não havia realizado o desígnio de Deus. As pessoas dormem em seus pecados, continuam a declarar-se ricos e sem necessidade de nada. Muitos perguntam, por que todas essas reprovações são dadas? Por que por que os testemunhos nos acusam de apostasia e pecados graves?
Nós amamos a verdade, nós amamos a igualdade. Estamos prosperando. Estamos prosperando? Não, nós não estamos prosperando. Se o pensamento é esse, não. Nós amamos a igualdade, o clamor da meia-noite, estamos indo à frente. Não, nós não estamos. Por que você não fala sobre o assunto de pânico, por exemplo? As pessoas querem isso. E não é esse o ponto. O ponto é, a Ancientez tem apresentado isso porque tudo que ela tem para apresentar é uma luta por nossas vidas, é uma luta pela nossa salvação. E ela está apresentando isso porque agora é a prioridade dela. Então, a gente precisa comer isso, a gente precisa aprender, a gente precisa entronizar isso para a gente se limpar. O que é a condição Laodiceia? É cegueira. E qual é a razão? Que Ellen White diz que a maioria das pessoas está cega. A grande razão pela qual as pessoas estão em Laodiceia. E ela diz, foi-me mostrado que a maior razão pela qual o povo de Deus se encontra agora neste estado de cegueira espiritual é que eles não receberão correção. É ofensivo para eles. Muitos desprezaram as repressões e as advertências que lhes foram dadas. A testemunha verdadeira condena a condição morna do povo de Deus, que dá a Satanás grande poder sobre eles, neste tempo de espera e vigilância, nesse tempo de ráfia e pânio. Os egoístas, os orgulhosos e os amantes do pecado são sempre assaltados por dúvidas. Satanás tem a capacidade de sugerir dúvidas e inventar objeções ao testemunho contundente que Deus envia. Muitos pensam que é uma virtude, uma marca de inteligência neles serem incrédulos ou questionar e sofismar. Aqueles que desejam duvidar terão muito espaço. Deus não propõe remover toda causa para a incredulidade. Ele dá evidências que devem ser cuidadosamente investigadas com uma mente humilde, um espírito ensinável, e todos devem decidir pelo peso da evidência. Eu tenho muito para falar, mas eu vou finalizar aqui com qual foi o propósito de trazer esse estudo, o estudo de ontem, quando eu falo da política de evasão. Nós temos, sim, um problema nesse movimento. E quando a gente fala quando tem essa confusão de raça, quando a gente não consegue entender os 2520, toda a luz, quando a gente não consegue aceitar, a gente está aqui, mas a gente não aceitou. A gente não está dando a atenção que deveria. A gente está indo, né? Quando a gente faz isso, quando a gente fala todas essas coisas que eu disse aqui, a gente está procurando uma concessão. Nós não trabalhamos com concessões. Nós temos o exemplo daqui do que é a concessão, para onde ela leva, o Gabriel trouxe no início. E o que essas pessoas querem é uma concessão. Por quê? Elas querem um pouquinho de Deus e um pouquinho do que elas têm. Elas querem um pouquinho que é bom, que elas acham que é agradável, e continuar com o que tem dentro delas, que elas acariciam. Mas essa mensagem, ela vem para expor nossos problemas, para expor nossos defeitos, para nos ajudar a corrigir isso. Então, esse movimento, ele tem um problema com a condição laodiceana. Ele tem um problema que a gente pode dizer, a condição laodiceana é a mesma coisa que evasão, concessão. A condição laodiceana é a mesma coisa que concessão. Nós podemos dizer isso. É as concessões do tempo do fim
E usamos 2 métodos para definir isso. Nós primeiros usamos o externo. E nós temos também, no externo, que eu trouxe ontem, as políticas de evasão. E todos os argumentos que essa política de evasão traz. Os artigos estão lá. E eu reforço o que a Gisele disse. Se a gente apenas assistir os vídeos, nós não vamos compreender suficientemente. Antes da Anciã Tess trazer qualquer texto de Ellen White para a gente, ela pesquisou muito. Embora ela traga 1 ou 2, ela está respaldada com todo o resto que ela buscou, encontrou e teve a certeza de que aquilo era fato. Se a gente não lê os artigos, nós não podemos estar na mesma página. Nós não vamos compreender. Nós temos que procurar ler os artigos sem nossas ideias pré-concebidas. Nós não contamos. O que conta é o que a mensagem está trazendo para a gente. Os nossos pensamentos, as nossas ideias pré-concebidas, não conta. Isso vai nos atrapalhar. E os reflexos que nós vemos no movimento, a gente vê esses argumentos das políticas de evasão, esses são os mesmos argumentos e reflexos que a gente vê no movimento. Isso é só a ponta do iceberg sobre Laodiceia. Sobre o que Ellen White tem para dizer para a gente sobre a condição laodiceana. Porque é um assunto muito amplo. Mas isso tudo é uma questão de nós estarmos dispostos a ver nosso caráter sendo exposto, a ser corrigida por essa mensagem, e dizer que isso é amor. Vamos finalizar com uma oração? Querido Senhor, que estás nos céus, nós queremos, ó bondoso Deus, que o movimento seja bem-sucedido, mas sem ser através de concessões. Isso não é possível. Queremos pedir ao Senhor que nós possamos aceitar a mensagem que o Senhor traz para nós, uma mensagem de correção, uma mensagem que expõe os nossos problemas, que expõe os nossos defeitos, que nós sejamos amáveis com aqueles que trazem a advertência e a repreensão. São pessoas escolhidas por ti e que estão fazendo isso por amor. Amor a ti, amor a nós. Que nós não sejamos rudes com essas pessoas, que nós não sejamos indiferentes com essas pessoas, que nós não ofendamos essas pessoas. Que o Senhor continue nos ajudando a lutar, que nós possamos entender cada estudo, cada mensagem, porque tudo está conectado, tudo se funde, e o Senhor traz da forma simples, tão amorosamente. Obrigado por lutar por nós, obrigado por continuar conosco. Bondoso Deus, que esse povo saia dessa condição de Laodiceia, que esse povo deixe de pedir para abrir concessões, que a mensagem seja aceita como deve ser, não chamar de irmão e irmã. Nós temos que seguir aquilo que é ensinado para nós. Só assim nós vamos aprender. Obrigado por nos mostrar que tudo tem uma base, tudo tem um começo, tudo tem uma explicação. Obrigado por nos fazer com todos os artigos que a Anciã Tess e também o Ancião Parminder nos ajudam a usufruir. Isso é buscado, lido incansavelmente e escolhido como a cereja do bolo para nós. Não temos trabalho nenhum, tanto trabalho para eles. Nós só precisamos ler, buscar e estudar. Que o Senhor possa continuar conosco, que o Senhor nos incomode e que o Senhor nos impulsione a fazer o que é certo. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. E eu clamo que o Senhor
Abençoe cada um da liderança para que, mesmo com tudo que possam passar, continuem com força em servir-te. Que a nossa fé nos ajude a crescer e que nós cresçamos nessa fé também. Bondoso Deus, nós te pedimos e agradecemos humildemente, em nome e por amor de Jesus. Amém.